Deus é maior, Deus é mais. Vamos cantar um refrão? Deus é maior, nele eu confio. Deus é amor. Deus é amor, eu sou seu filho. Deus é maior, nele eu confio. Deus é amor. Deus é amor, Eu sou seu filho. eu sou seu filho. Ele sempre sabe o que é melhor. Deus é maior. Deus é maior. Eu começo com essa música que eu tive o privilégio de gravar no Tá na Mão de Deus, que é uma música que diz muito, e está tudo dentro do que eu pensei para isso. Vamos cantar de novo esse refrãozinho? Deus é maior, eu confio. Deus é amor. Deus é amor, eu sou seu filho. Deus é maior. Deus é maior, nele eu confio. Deus é amor, eu sou seu filho. Ele sempre sabe o que é melhor. Ele sempre sabe o que é melhor. Deus é maior. Deus é maior. Consegui uma última frase? Vamos lá, ministério, vocês são bons demais. Ele sempre sabe o que é melhor. De novo. Ele sempre sabe o que é melhor. Pela terceira vez. Ele sempre sabe o que é melhor. Deus é maior. Ele sempre sabe o que é melhor. Depois nós vamos cantar pós-comunhão, mas o que eu quero começar com você é provocar. Deus é maior, nele eu confio. Deus é maior, eu comecei desde o início da missa dizendo isso, é Pai. E eu comecei provocando você. Quantas vezes você falou isso para os teus filhos? Quantas vezes teu pai chegou para você? Quantas vezes a gente se refere nas relações humanas que são cheias de limitações, algo que podemos atribuir a Deus, mas nós, enquanto limitados, temos uma pequena compreensão da verdade. Mas o pai, a mãe aqui na terra, de fato, se o filho chegar e dizer: eu estou com um problemão, pai, me ajuda. O pai faz de tudo, a mãe faz de tudo para ajudar. Não importa se o filho é feio, se o filho é baixo, se o filho é raquítico, se o filho... não importa. Agora, imagine na dimensão do amor do Pai, Deus. Você percebe como chegar diante de Deus e reconhecer: Pai, Tu és o maior de tudo, então me ajuda. Pai, eu acredito que Você sabe o que é melhor. Jesus no Evangelho de hoje fala por parábolas. Me levaram a escrever um livro, Parábolas, dentro da tríade, Encontro, Parábolas e Milagres. Mas eu gostaria de explicar primeiro por que Jesus falava em parábolas. Esses dias alguém me perguntava: padre, mas Antigo, Novo Testamento, atualização? Filho, exatamente, certo momento, eu não sei de cor para dizer o texto, mas Jesus disse assim: há muitas coisas a vos explicar, eu tenho muito a vos dizer, mas hoje vocês não estão preparados para entender, mas eu vos mandarei o Espírito Santo, que vos fará compreender tudo no seu devido tempo. Veja, Jesus disse isso. Jesus sabia tudo o que humanamente podia saber. Pós-ressurreição, completamente o que a segunda pessoa da Trindade podia saber. Mas nós
Não estávamos preparados e não estamos. Então muita coisa que nos escapa hoje, não é porque Deus não sabe, não é porque Deus não tem controle, é porque Deus tem que lidar com uma variável, e essa variável na vida humana complica os nossos desígnios diante de Deus, a nossa liberdade. Essa variável, porque você pode imaginar, e aqui eu quero explicar, tem gente que pensa que quando nós nascemos, nós temos o começo, meio e fim estabelecidos. Isso seria destino. É como se Deus traçasse um plano, e aí alguns cometeram até o erro. Não adianta, se por acaso eu nasci marcado com alguma marca de Caim, isso é uma heresia, mas tem gente que pensa assim. Se eu nasci com alguma marca, ou da besta 666, ou a marca de Caim, a minha vida, não adianta nada eu fazer, eu não serei salvo, porque eu nasci predestinado. E o tema da predestinação é um tema muito recorrente, que se prega pouco, porque nós fugimos desse assunto. Fugimos, inclui-me, porque é uma das matérias mais difíceis, tanto quanto o Deus unitrino. Eu diria, mas quero hoje falar sobre isso, que Deus tem na sua mente, porque Ele é onisciente, como seria a potencialidade do meu eu. Quando você, fulano, beltrano, quando nós nascemos, Deus sabe potencialmente o que nós podemos, mas não determina, porque Ele tem que contar com a variável das minhas escolhas. Então você entende que não há destino, que não há ninguém marcado para o céu, ninguém marcado para o inferno. Isso é importante você saber, porque vira e mexe nos questionam sobre isso. Deus sabe de tudo, Deus é maior e sabe o que é bom, mas as minhas escolhas tornam os planos de Deus variáveis. As minhas escolhas certas e erradas mudam os planos de Deus na minha vida, e Deus respeita. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse aspecto nós vivemos, e aqui a segunda leitura é bombástica, e eu quero frisar, e vou começar pela segunda leitura. Não, comecei pelas parábolas. Comecei dizendo que Jesus, enquanto estava na terra, enquanto verdadeiramente homem, não sabia de tudo. Quando verdadeiramente Deus na glória, sabia tudo. Mas hoje a Santíssima Trindade sabe tudo sobre você. Você quer uma resposta? Não vai em cartomante não sabe. Você quer resposta do teu futuro? Não vai em outro lugar não. Deus, mostra meu futuro. Posso? Deus pode. Pode, tanto que existe um dom de Deus para isso, um carisma. Mas se assim é verdade, a nossa compreensão, Paulo, eu estou muito ansioso para essa viagem de setembro, nos caminhos de Paulo. Estou muito ansioso. Inclusive dá tempo quem quiser ir junto, que começa na Grécia e vai para a Turquia. Ainda dá tempo, é só entrar em contato no site. Porque olha como Paulo, isso que eu estou comentando com vocês, passou na cabeça de Paulo. E muitos de vocês já se perguntaram. Se eu já nasci para isso, não tem jeito. Olha o que diz Paulo, meus irmãos. Por isso, estamos sempre cheios de confiança. É bem lembrado que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos. Enquanto estamos no corpo, somos peregrinos, estamos longe do Senhor.
Agora vem a palavra que eu queria e quero marcar essa homilia. Caminhamos na fé e não na visão clara. Caminhamos na fé e não na visão clara. Jesus experimentou isso. Jesus, enquanto estava na terra, verdadeiramente homem, nos seus 33 anos, ele não sabia o fim do mundo. Ele mesmo revela, isso compete ao Pai. Depois de ressuscitado ele sabia. Ele também teve que caminhar na fé. A caminhada dele para o Calvário foi na fé e não com uma visão clara. A fé dele era única, a clareza foi se mostrando pelos fatos. A fé na ressurreição foi maior do que os fatos antes da ressurreição. Ele acreditou, por isso os evangelistas dizem, para se cumprir a Escritura. Foi essa Escritura que o fez caminhar na fé. Eu pergunto, e por que eu estou fazendo essa reflexão? Nós não podemos caminhar em certezas que não é que Deus não nos dá. A nossa corporalidade, as nossas limitações humanas não permite ter. Uma, porque a nossa inteligência não chega. Duas, porque não estamos preparados. Três, porque as nossas decisões interferem no plano de Deus. Então eu e você vivemos com muitas cortinas. Vou usar a palavra muitos véus de filó, sei lá como é que é aquilo. E a gente vai tentando ver atrás dos véus. A cada passo que você dá e vai passando os véus, você vai vendo o final mais nitidamente. Então essa caminhada é uma caminhada de fé. Essa caminhada é uma caminhada em Jesus Cristo. Ninguém pode caminhar desta forma se não for com a fé em Jesus Cristo. Por isso Jesus disse, eu quero vos falar do reino dos céus. Mas como vocês vão entender o reino dos céus, se vocês, quando eu falo das coisas do mundo, não compreendem? E é verdade. Quantas vezes Jesus contou coisas do mundo? A parábola do semeador. Terminou os apóstolos, Senhor, nos explica, nós não entendemos nada. Jesus disse, mas se vocês não entendem, nem quando eu falo do mundo, como é que vocês vão entender as coisas do céu? Jesus diz que o reino dos céus, aquilo que está atrás dos 7 véus, 7 véus, isso é bíblico, que é um caminhar pelos véus para enxergar. Aquilo que está lá é o reino, é o céu, é o paraíso, é a eternidade. Não é porque eu não vejo plenamente que ele não existe. O que me leva a ele é a fé de que lá existe Deus e lá estão os justos. E Jesus ainda faz uma comparação que a primeira leitura deixou muito clara. Esse Deus que nos faz caminhar na fé é um Deus que faz um galho seco voltar a ser verdejante. É um Deus que faz uma árvore frondosa secar. O Deus que nos faz caminhar na fé é um Deus que faz maravilhas, é um Deus que nos nutre, que mesmo que você estiver vivendo uma secura, mesmo que você for um perdido, Ele te põe nos braços como bom pastor, Ele te acolhe e te faz de novo repousar em prados verdejantes. Na fé você pode tudo. É a leitura de Ezequiel, fala do reino dos céus, aquilo que nos espera, como um grão de mostarda. Fala de algo como a natureza, que lindo pensar, aquilo que Jesus nos colocou como meditação. Para mim essa parábola é uma meditação. Meditação em que sentido? É como aquele que semeia, dorme, acorda, dorme, acorda. Quem está caminhando na fé não vê muitos resultados. Quem está caminhando na fé não é no estalar dos dedos.
não é uma cura total de uma só vez. Quantas vezes no rádio eu digo para as pessoas: filha, o tanto de tempo que levou naquela doença, naquelas feridas que sangraram no teu coração, também a cura é demorada. O voltar-se para Deus, o mudar os vícios, o firmar seu passo, o dobrar seu joelho é um processo. A semente é lançada, e aquilo que nós fazemos em Deus, muito mais do que um esforço humano, é como uma semente plantada. Não é o lavrador que faz a semente crescer. Ele dorme, ele acorda, ele viaja, ele volta. Quando ele menos espera, nasce o broto. Você entende como eu digo que voltar-se para Deus é muito mais natural e fácil do que se afastar de Deus? Porque depois que a semente é lançada na terra, naturalmente ela germina, naturalmente ela brota, naturalmente ela cresce, naturalmente ela forma espigas, naturalmente ela se enche de caroços. Deveria ser assim comigo, com você. Naturalmente, caminhando na fé, eu caminho para dar frutos. Por isso, o grande questionamento que o Evangelho nos coloca é: caminhamos em quê? Caminhamos na fé em Jesus Cristo? Estamos num processo de crescimento, de maturação, aonde nós estamos passando pelos 7 véus e vendo claramente mais o que nos aguarda, ou nos distanciando e cada vez vendo mais longe e de forma mais distorcida? É da nossa natureza, conforme a idade, não só cronológica, mas a idade da sabedoria. Lembre-se, a idade cronológica deveria vir junto com a idade da sabedoria, o que não necessariamente tem acontecido. Se nós estivermos caminhando na idade da sabedoria, as nossas certezas vão aumentando, porque vemos o reino dos céus crescendo. Então eu te pergunto hoje, você consegue ver o reino dos céus? Ou o nosso olhar está focado? Por isso o Papa diz: não sejamos profetas da desgraça. Por isso nós não podemos ser portadores só da desgraça, porque nós vamos fazer com que os meus olhos e os olhos dos outros estejam voltados para o mal. E nós devemos fazer com que os meus e os olhos dos que estão perto estejam voltados para a ação de Deus no mundo. Isso é o descortinar, isso é o caminhar na fé. Se o Salmo diz: cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu passarás ileso, é porque você está caminhando na fé, para encontrar as maravilhas do Senhor. Filhos, isso nos faz repensar a nossa fé. O que seguimos, quem seguimos e no rastro de quem estamos. Por fim, Paulo vai dizer: cada um no final receberá a sua recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo da vida corporal. Prêmio ou castigo. Padre, não gosto dessa palavra. Rasgue a página da tua Bíblia. Rasgue. Nosso tempo na carne será cobrado. Prêmio ou castigo. Eu diria que o prêmio é não vermos o que há depois dos 7 véus. O castigo é ficar à parte, é nos excluirmos de Deus.
O prêmio não importa se eu sou o primeiro ou o último, mas é chegar. Amém.